fazendo um estrago na minha vida. Já fez a dona Edna virar a cara pra mim, tá me deixando mal aqui no meu ambiente. Eu não sou mulher de sair com homem casado, não. Do que eu tenho medo? Que nasça ou que não chegue a nascer? Comentário aqui no baile que eu tô de caso com o senhor. E eu não posso nem dizer nada, porque do jeito que o senhor tá agindo, se até mesmo eu tô duvidando, que dirá os outros. Novela O Clone, capítulo 22, terça-feira, dia 2 de novembro de 2021. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito, muito importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um capítulo da novela, o YouTube vai notificar você. Deixa aqui também o seu like. O seu like, galera, ele é muito, muito importante. Ele faz o YouTube entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E eu peço a vocês também o seu comentário. Comente aqui o que vocês estão achando dessa novela. O que vocês estão achando dessa novela como uma escolha de Vale a Pena Ver de Novo. Qual personagem mais marca vocês? Qual personagem vocês mais gostam? O que vocês mais detestam também? E deixa aqui o comentário de onde você assiste essa novela. Vamos lá? Du fica monitorando Deusa de longe. Laurinda fala que ele está olhando para ela, Deusa, mas que tem uma loura rodeando ele. Deusa então fala que vai dançar. Edivaldo fala com um amigo que Deusa já foi melhor e fala que dama é igual carro. Rateou, ele troca. Nesse momento, Albieri aparece e tira a Deusa do meio do salão e Edivaldo fica só observando. Lá fora, a Deusa pergunta a Albieri o que ele quer com ela, que ele já deixou ela mal com a Edna e agora deixou ela mal no ambiente de lazer dela e fala que não sai com homem casado, hein? Albieri pensa do que ele tem medo, que essa criança nasça ou não. Albieri fala para Deusa ir para casa dele, mas Deusa fala que não. E que não quer mais ele perseguindo ela por onde ela vá. E fala que vai para casa, que a noite dela acabou. Na cena seguinte, Ivete e Jorge entram no restaurante que Leônidas está. Ele avista os dois e fica olhando. Ivete pede uma bebida e fala que vai ao banheiro. Ela encontra Leônidas no caminho, que pergunta se ela está bem. Ivete fala que está bem, feliz, muito feliz. Leônidas fala que pelo menos um dos dois está. Ivete pergunta pela namorada dele. Leônidas fala que nunca teve uma namorada e que depois dela não haverá ninguém. Ivete pergunta se ele ainda gosta dela e que ele pode falar, que ela quer ouvir. Leônidas nota que Jorge está inquieto e fala para Ivete voltar para o amigo dela porque ele não está gostando. Ela volta para a mesa e Jorge fala que quer ir embora. No carro, Ivete fica falando de Leônidas, que ele parecia muito deprimido e que deu pena. Jorge manda ela ficar com ele então, e ela fala que vai mesmo. Ivete sai do carro e pega um táxi. Jorge grita que se ela não voltar agora, nunca mais ela vai saber dele. Ivete não volta. Na cena seguinte, estão todos quebrando o jejum do Ramadã. Said olha as crianças e fala para Jade que no ano que vem será o filho deles correndo. Jade fala que acha que ela é seca, mas se ele quiser ter outra esposa, ela não vai se opor. Said fala que só quer Jade. Depois Jade sai e Zoraide fica de olho nela. Ela vai na sala e pega o telefone. Na outra cena, Lucas, Maísa e Dalva estão vendo os convites do casamento. O telefone toca e é Jade que pede para falar com Lucas. Mas Dalva fala que ele saiu com a noiva dele e desliga. Jade na outra linha começa a chorar e Dalva fala que era para Leônidas e pisca para Maísa e fala que deve ser a tal da Ivete. Na outra cena, Ivete fala para o motorista de táxi que não vai virar as costas para o Leãozinho. Ela chega no restaurante, mas Leônidas já não está mais lá. Na cena seguinte, Jade lembra de Lucas. Zoraide pergunta para quem ela ligou ontem. E continua falando que foi pro Lucas, né? E fala que ela tá se arriscando muito, que ela não vai ter o perdão da família de Said. Jade fala que queria ouvir da boca de Lucas que ele ia se casar, mas ele não tava lá.
Mas se ela não pôde se casar com ele, ela não vai ficar casada com mais ninguém. E que ela quer o divórcio. E que agora acabou a Jade boazinha. E que ela não vai mais ter pena de mais ninguém. E fala que vai fazer Said acreditar que ela tá gostando dele. E fazer ele dar muita joia a ela. E quando ela tiver dinheiro suficiente, ela foge. Na outra cena, Jade está toda maquiada e produzida. Ela dança para Said na cama com uma espada. Algumas semanas se passam. Na outra cena, Deusa vai à cozinha e começa a passar mal. A cena vai para Dalva acordando assustada. Ela desce e vê Lucas comendo um sanduíche. Ela fala que então foi ele que fez esse barulho, né? Ela faz o sanduíche para ele e fala que estava tendo um sonho com o Diogo e que ele dizia que estava vindo para o casamento dele. E que ela, Dalva, sempre sonhou em ver o Lucas e o Diogo casando no mesmo dia, entrando na igreja juntos, e que é muito doloroso para ela ver ele entrando sozinho na igreja. Mas fala que quem sabe o filho dele seja uma reencarnação do Diogo. Na outra cena, a Deusa deixa uma carta para Ivete e sai passando mal. A cena vai para Cid e Ali dando lições do Alcorão para crianças. Jade pede para Zoraide ler a borra do café para ela. Por fim, Cid e Ali fala que só Deus pode criar a vida. Na outra cena, a Deusa, já chorando muito, consegue pegar um ônibus. E na cena seguinte, Zoraide lê a borra do café e fala para Jade que tá vendo que ela vai se encontrar com um homem de bom coração, mas que não sabe se esse encontro será nesse tempo no juízo final. E por fim, fala que a tempestade de Jade nascerá do espelho. Na outra cena, o cobrador tenta falar com Deusa, mas ela não responde. Então ele pede para o motorista parar no primeiro ponto, perto do hospital. A cena vai para Dalva no quarto chorando. Lucas chega e pergunta o que houve. Dalva fala que quando lembra do casamento dele, começa a chorar e fala que queria que a vida fosse como um filme, que era só rebobinar e começar tudo de novo. Novamente a cena volta para Deusa chegando em frente ao hospital. O cobrador ajuda, mas ela lembra de Albieri falando que esse filho tem que nascer da supervisão dele. Deusa não entra no hospital, vai até um orelhão e liga para Albieri e fala que o filho dela está nascendo. Edna atende o telefone e Deusa fala que não está enxergando muito bem, mas fala que está na Santa Clara. Albieri escuta e fala para Deusa não sair de lá, que ele está indo. A cena muda para Albieri chegando onde Deusa está. Deusa fala que ficou com medo de entrar sem ele. Albieri então pede para Deusa entrar no carro. No carro, Deusa pergunta para onde ele está levando ela, se a maternidade não era lá onde eles estavam. Albieri fala que nem sempre age de acordo com a ética dele, mas sempre age com o que a consciência dele manda. Na outra cena, Ivete fala com Laurinda que o filho de Deusa vai nascer e que ela deixou um bilhete e que ela, Ivete, vá lá agora. Na outra linha, Laurinda pede para ela ficar com Deusa, que amanhã ela, Laurinda, vai para lá para a maternidade. Ela desliga e vai contar para Edivaldo, que a trata super mal, falando que não tem nada a ver com isso. Laurinda fala que só estava contando e fala que ele está possuído. No carro, Albieri conta que quase foi padre. Deusa urra de dor e fala que está na cena. Mas Albieri fala que vai dar tempo e que ele está levando ela para o hospital onde os afilhados dele nasceu, Lucas e o Diogo, e fala que o Diogo era um filho para ele. Na cena seguinte, Leônidas pergunta por Albieri. Dalva fala que a dona Edna acabou de ligar falando que ele foi internar uma moça na clínica Santa Rita. Leônidas fala que está preocupado com Lucas e os filhos dele. E fala que essas pintas podem ser perigosas. E fala que o Albieri nem aparece mais. Dalva manda ele se acalmar. E fala que ele deve estar assim nervoso por causa do casamento do Lucas. E pergunta se ele quer um chá. Leônidas fala que vai nessa clínica falar com Albieri. Na outra cena, Albieri acompanha a Deusa entrando na sala de cirurgia. Deusa entra e Albieri fica do lado de fora pensando em uma conversa que teve com Cid Ali, em que ele alertava Albieri a não brincar com a vida humana, que experiências em humanos era errado. Na cena seguinte, Leônidas encontra Ivete na maternidade, logo pergunta quem falou para ela que ele estava ali. Ivete fala que ninguém falou nada não,
que ela estava ali para acompanhar o nascimento do afilhado dela, mas fala que estava precisando falar com ele sim, que desde aquele dia que ele falou que não conseguia colocar ninguém na vida dele, ela está atravessada com ele. Leônidas fala que só cumprimentou. Ivete então fala que ele é muito grosso mesmo e que trouxa foi ela de perder um homem como Jorge por causa dele e que não devia ter voltado ao restaurante naquele dia. Leônidas ri e fala que então ela voltou no restaurante. Ivete fala que não deve satisfação dos passos dela e vai embora. Leônidas fica lembrando dos momentos com Ivete e também lembra da briga enorme que teve com o Diogo por causa dela. Na outra cena, Albieri fica pensando que ele assume a responsabilidade, mesmo que isso lhe custe sua carreira. A cena vai para Deusa fazendo força para o bebê sair. Na cena seguinte, Edna fica justificando os comportamentos de Albieri para Julian e fala que ele tinha um apego muito grande por Diogo. Julian então dá a ideia de eles adotarem um filho. Edna gosta da ideia e fala que ainda pode ter um filho, mesmo sendo uma gravidez de risco, mas que sim, é uma ótima ideia. A cena volta novamente para Deusa fazendo força para o neném sair. Depois, Leônidas e Ivete pegam o mesmo elevador e saem discutindo. Ivete fala que o mundo dá voltas e ele vai pagar tudo o que fez com ela. Leônidas fala que foi ela quem o traiu e Ivete fala que deveria mesmo ter traído ele com os amigos dele que davam em cima dela. Leônidas fica louco e pergunta que amigos são esses? O Albieri? O Lobato? E Ivete bate a porta do banheiro na cara dele. Na outra cena, Dalva vê um álbum de fotos e Lucas chega. Lucas pergunta quem era ele e aponta para os 2 bebês na foto. Dalva aponta e fala quem é ele e fala que nunca se enganou. Depois, ela mostra uma foto do Dr. Albieri. Na outra cena, o bebê de Deusa nasce. Albieri pega a criança sem olhar e passa a mão no corpo dele inteiro, com medo do bebê ter nascido com alguma deficiência. Ele confere o bebê e a cena vai para Lucas e Dalva. Dalva mostra o Dr. Albieri com o Diogo no colo. Lucas fala que vai ver, é por isso que ele e o Diogo eram tão ligados. E agora ele quase não aparece ali. Mas Dalva fala que só o Diogo para aturar as mentiras do Dr. Albieri, que faz até bezerro. A cena vai para Albieri falando que fisicamente o bebê é normal. Albieri sai da sala e lá fora encontra Leônidas, que fala que foi ali porque está preocupado com a pinta de Lucas e se pode passar por filho dele. Albieri fala que isso é impossível, que não, porque essa mancha só passa de mãe para filho. Leônidas fala que o Lucas e o Diogo também nasceram ali. Ivete chega e pergunta pelo bebê e por Deusa. Albieri fala que aparentemente está tudo certo. E Ivete fala que vai desocupar um quarto para Deusa ficar com o garoto e que vai cuidar dele como se fosse filho dela. Albieri fica nervoso e Leônidas fala que vai embora. Na cena seguinte, Albieri fica pensando em Diogo. E na outra cena, Said fala para Jade que vai fechar uma sociedade no Cairo e vai levá-la. Jade fala que hoje é 4 de maio. Pega uma revista e vê a foto de Lucas e Maísa, numa matéria em que fala do casamento deles, que será hoje. Na cena seguinte, Lucas pensa em Jade e Dalva escolhe a gravata para ele, mas Lucas fala que quer ir com a azul do Diogo. Dalva manda ele ir levantando, que daqui a pouco a Maísa está chegando. Na outra cena, Jade conta para Zoraide que o Lucas vai se casar hoje e que ela vai para o Cairo com Said. Zoraide fala que cada um está seguindo sua sorte e fala para Jade dar uma chance para Said e que é assim mesmo, com o convívio vem o amor. Mas Jade fala que cortou essa palavra do vocabulário dela e fala que agora ela vai ser fria e calculista e que aquela Jade que jogava tudo pro alto por amor morreu. Na cena seguinte, Maísa desce as escadas vestida de noiva e tira várias fotos. A cena vai para Edna pressando Albieri, falando que eles são os padrinhos e que os padrinhos não podem chegar depois da noiva.
Albieri fala que vai dar uma ligadinha para a maternidade antes, mas Edna fala que ele já ligou várias vezes e fala que tá achando que ele tá obcecado por esse bebê. E fala que, quem sabe ela, Edna, não faz uma surpresa para ele. No casamento do Lucas, Leônidas pergunta a Lobato se ele tem visto Ivete por aí, mas Lobato fala que não e pede para Leônidas deixar abaixo aquele último incidente dele. A namorada de Lobato chega e fala que a casa dele, Leônidas, é linda e pergunta se ele mora ali há muito tempo. E Leônidas fala que mora ali a vida toda. Depois, Lucas abraça Albieri, que pergunta como o noivo está se sentindo. Edna fala que o padrinho está numa aflição só. Dalva vem da casa e fala que a noiva está vindo. Na cena seguinte, Jade experimenta vestidos. Depois a cena volta para o casamento e Dalva fala para Edna que a Maísa tá linda. Novamente a cena volta para Jade experimentando ainda mais vestidos. Ela sai e começa a chorar e fala para Zoraide que a essa hora ele, o Lucas, deve estar se casando. A cena mostra Maísa chegando até Lucas e o padre realizando a cerimônia. A cena volta para Jade no salão de beleza, falando para Zoraide que nunca mais ela vai sofrer por amor. Novamente a cena volta para o padre finalizando a cerimônia. Lucas e Maísa trocam aliança e se casam. No salão, Jade lembra de tudo que viveu com Lucas. Jade chega em casa e Said fica vislumbrado com a beleza de sua esposa. E ele fala que quer vê-la sempre assim, feliz, sorrindo. Os dois saem de mãos dadas e Jade só sorri quando Said está olhando para ela. Depois ela fecha a cara. Na outra cena, Nazira reclama com Said que ele está gastando muito com Jade, mas Said fala que ele sabe o que está fazendo e deixa a irmã falando sozinha. Na outra cena, Nazira fala que é bom que todo esse gasto seja mesmo para o irmão dela. Jade pergunta como assim, e Nazira fala que é bom que ela não esteja nesse luxo todo para outra pessoa, e sai do quarto. Nazira vai para a sala e fica olhando para o telefone pensando a quem ela pode infernizar. Ela liga para Mohamed e cobra os filhos dele, que até agora nada. Mohamed fica furioso e fala que não há nada de errado com ele. Nazira fala que se não tem nada de errado com ele, tem com a esposa dele. Mohamed desliga furioso. Latifa fica irritada e fala que Nazira está querendo arranjar outra esposa para ele, mas que isso ela não vai permitir e que se isso acontecer, ela, Latifa, pede divórcio e volta para o Marrocos. Mas Mohamed fala que não é isso e Latifa sai irritada. Na cena seguinte, Leônidas pergunta a Albieri se ele tem visto muito a Ivete, que ontem ela estava na maternidade lá. Albieri fala que ontem a amiga dela teve um bebê e Leônidas fala, sei. Albieri pergunta o que o Leônidas está insinuando e Leônidas sai. A cena vai para Maísa jogando o buquê. Depois aparecem os amigos de Lucas falando que tem uma surpresa para ele. Edna pergunta a Lobato se ele viu Albieri, mas Lobato, meio confuso, aponta para qualquer lugar. Os amigos de Lucas chegam com uma caixa enorme. Uma música começa a tocar e uma dançarina de dança do ventre sai da caixa dançando. Lucas fica pasmo e fica imaginando a dançarina como se fosse Jade. Maísa fica muito sem graça e pergunta por que ele tá assim. Lucas olha para ela e sai. Na cena seguinte, Albieri visita a deusa e pergunta se tá tudo bem. Deusa fala que sim, mas o médico pediu para levar o bebê no geneticista porque o bebê nasceu com uma marca, mas que o médico falou que a marca só passa de mãe para filho e ela não tem essa marca. E pergunta ao Dr. Albieri como isso é possível. E assim termina o capítulo 22 de O Clone. Galera, antes da gente terminar, eu peço que por favor que vocês se inscrevam aqui no canal. Galera, não saia desse vídeo sem se inscrever no canal não. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar o vídeo, o YouTube vai notificar você. Deixa seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário. Comente aí
do que vocês estão achando dessa novela, qual personagem mais marcou você e de onde você assiste a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.